Era uma vez uma indiazinha bem curiosa chamada Aira, que sempre se perguntava sobre seu passado, sua história, seu povo. Por que celebrar o Dia dos Povos Indígenas? Se perguntava ela. Na sua tribo existia um índio mais velho e muito sábio chamado Porã, que tinha resposta para tudo. Então ele respondeu: O dia 19 de abril não serve apenas para celebrarmos a contribuição do nosso povo, os povos indígenas, na formação da sociedade brasileira, mas também nos lembra a necessidade de conservarmos a cultura indígena. Nossos ancestrais passaram adiante um rico conhecimento, tradições e cultura. Isso não pode ser esquecido. Então Aira entendeu que nossas verdadeiras raízes foram criadas por uma cultura que já ocupava o solo brasileiro muito antes da chegada dos portugueses, a cultura indígena, que deixou uma enorme influência nos costumes dos brasileiros e que ao longo do tempo se tornou parte do dia a dia do nosso povo. Porã continuou. A cultura indígena sempre permaneceu forte e faz parte da vida de muitas pessoas, seja ela na culinária, na arte, na língua ou no folclore. As raízes indígenas estão muito presentes no dia a dia das pessoas do que elas imaginam. Você sabe, Aira, me dizer algum prato que tem forte influência da cultura indígena? Essa é fácil, Porã. A moqueca é um prato tradicional indígena, vem da língua tupi, poqueca, e quer dizer assado de peixe. Também tem a paçoca, o beiju, sem falar no guaraná e açaí, que eu amo e hoje são consumidos pelo mundo todo. A Aira está bem entendida do assunto. Vocês sabiam que muitos costumes do povo brasileiro também têm origem na cultura indígena? Como dormir em redes. E a língua brasileira também tem grande influência da cultura indígena, principalmente em palavras ligadas à flora e à fauna, como abacaxi, tatu, mandioca, caju e muitas outras palavras usadas no cotidiano de todo brasileiro. Sem falar do artesanato produzido a partir de palhas, penas, escamas de peixes, sementes, plantas e do barro, conhecido em diversas partes do mundo, que nasceu das mãos das Índias nos tempos primórdios. Você sabia, Porã, que outro dia algumas crianças me disseram que não sabiam que em muitas aldeias indígenas temos acesso aos costumes da vida moderna, como energia elétrica e tecnologia? Muitos aqui até fazem uso do computador, celular, internet. Mas as perguntas de Aira estavam longe de acabar. Porã, por que as pessoas pensam que todos os povos indígenas têm que ser iguais? Esse é mais um equívoco, Aira. Muitos congelaram a cultura indígena, colocaram na cabeça uma imagem de como deve ser o índio, nu ou de tanga, no meio da floresta, de arco e flecha. Quando o índio não se enquadra nessa imagem, vem logo a reação: não é mais índio. Na cabeça dessas pessoas, esse não é o índio autêntico. Pois é, pessoal, Porã tem razão. Seria bom tirarmos da nossa cabeça essa imagem que ainda muitos de nós temos dos povos indígenas. Apesar de ainda existirem muitos que mantêm os costumes e moram em florestas, muitos deles vivem espalhados por nosso país, nas cidades, e isso não faz deles menos indígenas. Ao se afirmar que o indígena não é mais indígena ao viver na cidade, estamos negando os direitos fundamentais, o de ir e vir. A cidade também deve ser um local de afirmação dos direitos indígenas. O que faz o indígena ser indígena é a nossa tradição, cultura, não é mesmo, Porã? Com toda certeza, Aira. Você acha, Porã, que as pessoas do nosso país não têm orgulho da nossa história e influência indígena? Os europeus que dominaram nosso país. Por esse motivo, muitos brasileiros têm a tendência de se identificar com a cultura europeia, ignorando as culturas africanas e indígenas. Isso reduz e empobrece o Brasil,
porque agindo assim, acaba apresentando aquilo que é apenas uma parte, como se fosse o todo. Os indígenas sempre foram presentes na construção do que hoje chamamos de Brasil. Afinal, muito antes dos europeus chegarem, essas terras já eram povoadas por eles. Nunca podemos nos esquecer que os povos indígenas estão encravados no nosso passado, mas também integram o Brasil moderno. E não é possível a gente imaginar o Brasil no futuro sem a riqueza de suas culturas. Se isso ocorresse, o país ficaria pobre, muito pobre e muito feio. Sabe, Porã, eu aprendi na escola que a história dos nossos povos no Brasil tem sido marcada pela brutalidade, escravidão, violência. Por mais de 500 anos, os povos indígenas enfrentam o racismo, roubo de terras. Isso me deixa muito triste. É uma triste realidade. Os povos indígenas têm um inigualável conhecimento da fauna e flora e desempenham um papel importante na conservação da biodiversidade. Mas também tem a parte boa, Aira. As pessoas que, como nós, lutam pelos direitos dos povos indígenas. Em 1967, foi criada a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. É o órgão oficial do Estado brasileiro. Sua missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil, além de muitas outras pessoas e organizações que lutam por nossos direitos também. Sabe, Porã, sempre gosto de ouvir suas explicações. Que bom, Aira. Sempre fico feliz em falar sobre nossa história. Agora vai lá, que seus amiguinhos estão te esperando para brincar. Quando se fala em indígenas, sempre parece algo longe de nós, que não nos pertence, que está lá longe, na mata, na história. Para essa parcela da população, muitas vezes é reservado somente preconceitos e estereótipos. Até mesmo o termo cultura indígena costuma ser usado de forma romântica. Mas o fato é, sempre tivemos indígenas entre nós. Não se esqueçam disso. Pessoal, Aira foi brincar com seus amigos de peão, uma brincadeira que também tem origem na cultura indígena. E que tal produzirmos nosso peão com materiais que temos em casa para a gente brincar também? Veja como é bem simples.